Você está ouvindo o programa A Bíblia em Foco, um programa da Igreja Batista Conservadora de Eunápolis, situada na Rua da Consolação, número 510, no bairro Pequi. Dias de culto, nos domingos, a partir das 18h30. Nas quartas-feiras, a partir das 19h. Glória a Deus. Gostaríamos também de enviar saudações fraternais para a irmã Adriana e o seu esposo, o nosso amado irmão Wallace. E agora vamos ouvir a esperada explicação da palavra de Deus pelo pastor Arlen Braga. Que bênção, que momento rico para nós, que momento gratificante. Eu queria aqui, com brevidade, mandar um abraço para Edson, da Roça do Povo. Ele sempre interage conosco aqui. Eu quero registrar um abraço para você e a sua família, tá bom, Edson? Deus abençoe. Amigo ouvinte, vamos iniciar hoje uma série de pregações sobre a autoridade de Jesus. Isso mesmo. Será uma pequena série onde nós iremos aprender acerca da autoridade de Jesus Cristo. Eu quero falar com você nessa noite, nessa oportunidade, sobre a autoridade de Jesus em relação à natureza, ou seja, a criação. A autoridade de Jesus sobre a natureza. E para isso eu quero convidar você, por gentileza, a abrir a Bíblia, a palavra de Deus, você que tem condições de fazê-lo. Abre aí Mateus capítulo 8, a partir do versículo 23. Mateus capítulo 8 é o primeiro livro do Novo Testamento. Mateus 8, a partir do versículo 23. Localizou aí? Mateus 8, 23 ao 27, é uma passagem que é bem conhecida, onde Jesus Cristo ele acalma a tempestade, mostrando aí a sua autoridade sobre a natureza, sobre a criação. Assim nós lemos: entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram, e eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Até aqui a leitura da poderosa palavra do Senhor. Ouvinte, o texto em apreço, em consideração, mostra a autoridade de Cristo sobre a natureza, quando ele repreendeu os ventos e o mar. Esse texto que lemos faz parte de uma seção que trata justamente do poder de Cristo, que revela a sua divindade, ou seja, que ele é Deus. Mateus, ao escrever o evangelho que leva o seu nome, ele visava mostrar que Jesus é o rei e Messias de Israel, prometido no Antigo Testamento. Ele é o Messias enviado e que também tem o domínio sobre toda a criação. E podemos verificar 3 coisas muito instrutivas nessa passagem relacionadas ao rei Jesus. Primeiro, o rei Jesus foi seguido pelos seus discípulos. Isso mesmo. O versículo 23 diz aí que entrando Jesus no barco, seus discípulos o seguiram. Essa declaração é digna de nota. A manifestação do poder de Cristo em acalmar o temporal foi demonstrada aos seus discípulos. Na versão de Marcos, que é um texto paralelo ao que estamos considerando, diz que eles haviam deixado a multidão. Cristo ele tensionava dar uma compreensão sólida de quem ele é para os seus seguidores. Jesus Cristo ele sempre quis isso, que os seus discípulos venham conhecê-lo de forma progressiva. Porque se a gente analisar a história dos discípulos, nós vamos perceber que eles tinham inicialmente uma compreensão confusa da identidade de Jesus. E isso foi sendo esclarecido de forma paulatina, progressiva. Cristo foi se dando a conhecer para eles de forma progressiva. O fato de Jesus Cristo estar tratando com seus seguidores nessa passagem ganha um destaque maior quando observamos a expressão aí que entrando ele no barco, Jesus,
seus discípulos o seguiram. Se verificarmos o capítulo 8, versículo 18, alguns versículos atrás, diz que quando Jesus Cristo ele viu uma grande multidão em torno de si, ele ordenou os discípulos que passassem para outra margem do mar, ou do lago, em direção a uma província chamada província de Gadara, ou dos Gadarenos. E como lemos no versículo 28, assim aconteceu. E ao falar que os discípulos eles iriam atravessar para outra margem, o Senhor sabe o que ele estava fazendo? Ele estava ali preparando os seus discípulos. E se analisarmos o contexto, nós vamos perceber que antes de Jesus ir para o outro lado com os discípulos, ele colocou à prova duas pessoas que queriam segui-lo também. Havia duas pessoas que haviam manifestado o interesse de seguir Jesus e Jesus provou eles. O primeiro diz que ele ia seguir Jesus por onde quer que Jesus fosse. Mas Jesus Cristo respondeu para ele o seguinte: as raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas ele não tinha lugar para reclinar a cabeça. Ou seja, ele não tinha, aquele homem que queria seguir Jesus, ele não tinha calculado o custo de seguir o mestre. E logo na sequência, os seguidores de Cristo passariam por um temporal e Jesus dormiria no barco. Então perceba, havia um homem interessado em seguir Jesus, mas ele estava querendo conforto. Jesus disse que as aves do céu tinham ninhos, e ele começa a mostrar aqui que o filho do homem, que era uma referência a ele mesmo, não tinha onde reclinar a cabeça. Inclusive, mais adiante, Jesus ele vai dormir no barco, conforme nós veremos aqui. Então ele coloca o primeiro homem que queria segui-lo à prova. O outro, ao ser chamado pelo mestre para segui-lo, ele pediu permissão para primeiramente sepultar seu pai. Esse aqui ele quis adiar. Ao que Jesus voltou para ele e disse o seguinte: deixe os mortos sepultar os seus mortos. Mas no versículo 23, que nós lemos, os discípulos seguiram o seu mestre, o seu senhor, o seu rei. Jesus entrou no barco, diz o texto, e eles o seguiram. Então isso aqui é muito importante, caro ouvinte da palavra de Deus. Os discípulos de Jesus seguem os seus passos. É como Bartimeu, o homem que foi curado, era cego, foi curado e depois de curado, sabe o que aconteceu? Tão logo ele recebeu a visão, imediatamente ele seguiu Jesus pelo caminho. Então seus apóstolos foram chamados por Cristo para a salvação e também para o discipulado. E eles tomaram o jugo de Jesus. Claro que excetuando aí Judas Iscariotes. Mas observe bem, me ouça com atenção. Seguir a Cristo caracteriza o verdadeiro discípulo. Então, dois homens queriam seguir Jesus, só que cada um teve um porém. Mas quando Jesus entrou no barco para ir para outra margem do lago, a Bíblia diz que os discípulos entraram no barco e seguiram a Jesus. Essa é a postura de um verdadeiro cristão. Essa é a postura de um verdadeiro discípulo. Ele ouve a voz de Jesus, do bom pastor, e obedece. O próprio Senhor Jesus, em João capítulo 10, versículo 27, ele diz o seguinte: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. És tu uma ovelha de Jesus? Se você for uma ovelha de Jesus, ele diz aqui, olha, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Então a grande pergunta que a gente precisa responder é a seguinte: fazer e responder, né? Você tem seguido a Jesus Cristo? Isso vai te ajudar a entender se você é um discípulo de Jesus ou não. Porque é claro que as palavras de Jesus, as ovelhas dele, ao ouvir a sua voz, não vai ficar relutante, vai obedecer, vai atender o chamado. Então a vida dos súditos de Jesus, do rei, ou seja, a vida dos cidadãos do reino, deve ser conduzida na direção que o rei Jesus quer. Onde ele determinar, o que ele determinar, os discípulos estão à disposição para obedecer. Você que me ouve agora, consegue entender isso? Se és um seguidor de Cristo, irá segui-lo para onde ele quer. E você estaria comprometido em seguir a voz de Jesus Cristo, a ponto de viver para ele,
Há uma passagem na Bíblia muito conhecida, uma passagem que Paulo ele escreveu em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, falando de si mesmo, mas que é muito proveitoso. Ele diz o seguinte: já estou crucificado com Cristo e vivo. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, ou seja, no corpo, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, ser seguidor de Cristo é viver para Ele. É dizer não para si mesmo, renunciar à própria vontade para fazer a vontade do seu Senhor, do seu Mestre. Então, o texto em consideração diz que Jesus entrou no barco e os seus discípulos fizeram o quê? Seguiram, isso mesmo. O barco que Jesus entrou com os seus discípulos para atravessar para a outra margem era um barco grande. Cabia aí cerca de 15 pessoas aproximadamente. E o mar a que se refere o versículo 24 era o conhecido Mar da Galileia. Mas é preciso que saibamos que não era necessariamente um mar como nós vemos hoje. Era na verdade um lago, mas para os habitantes locais era visto como o Mar da Galileia. Esse mar, que é um lago, era chamado também de Quenerite, Tiberíades e também um lago de Genezaré. Segundo um estudioso da Bíblia, de saudosa memória, ele se chamava Warwisby. Esse mar, o lago, tinha cerca de 21 quilômetros de comprimento por cerca de 13 quilômetros de largura. E enquanto Jesus atravessava o mar com os discípulos em direção à província dos Gadarenos, sobreveio uma tempestade. Uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Observe, uma grande tempestade, uma tempestade tão grande. Então Jesus, ele entra no barco, está indo para outra margem e de repente veio uma tempestade muito grande. Como que um tremor violento, como um furacão. Isso não era incomum naquele lugar. A localização que Jesus estava ali no lago, né, da Galileia, no Mar da Galileia, não era incomum isso acontecer, sempre ocorria algumas coisas parecidas. Tempestades súbitas no Mar da Galileia era muito comum. Inclusive, quando nós estudamos a geografia do local, isso era muito propício. Por causa da altitude baixa, a temperatura do ar e era muito quente, além de que os planaltos, a questão dos montes circundantes, era algo que favorecia isso mesmo. Então resultava em perturbações atmosféricas. A questão dos ventos fortes que batiam no Vale do Jordão, que era procedente do Monte Hermon, no cume nevado também, enfim, favoreciam. Então, o ar quente e o ar frio, quando se encontravam, resultava em temporal. Então, eles estavam ali diante de uma grande tempestade. Querido ouvinte, o temporal era fora do comum. Então, embora era comum ter essas tempestades, mas essa tempestade era incomum, era assustadora. Segundo o texto, a água estava cobrindo o barco. Era algo terrível. O barco estava prestes a naufragar. Imaginem a cena. Você dentro do barco, ele está com Jesus e de repente vê uma grande tempestade. Estava prestes a ir a pique. Prestes a afundar. Então o vendaval era muito grande. Estava varrendo aquele barco. E o curioso é que o Senhor Jesus estava fazendo, sabe o quê? Dormindo em meio à grande tempestade. O texto diz no versículo 24 que ele, porém, estava dormindo. E o fato de Jesus estar dormindo mostra sua perfeita humanidade. Isso mesmo. Aquele que é plenamente Deus se fez perfeitamente homem. Mas enquanto Cristo dormia, os discípulos, ao contrário disso, estavam desesperados. Em face de tanto medo, imagina aí. Os discípulos clamaram. Eles suplicaram intervenção divina. Eles pediram socorro. Então estão diante de uma grande tempestade incomum, assustadora. Jesus está dormindo no barco, mas eles então começam a clamar de forma desesperada. Eles clamavam a Jesus, eles suplicavam a Jesus para que Jesus viesse socorrê-los. Então o texto nos apresenta um segundo ponto interessante. Então no primeiro, o rei ele foi seguido pelos discípulos. Em segundo lugar, o rei Jesus foi clamado pelos seus discípulos. Os versículos 25 e 26 do texto que nós lemos nos mostra que eles se aproximaram de Jesus naquele desespero e despertaram. Então o sentido aqui da palavra é como se eles pegassem Jesus e levantassem Jesus dormindo e eles levantando Jesus para poder acudi-los.
E sabe qual era o conteúdo do clamor deles, do pedido? Ele dizia o seguinte: Senhor, salva-nos, que perecemos. Eles estavam totalmente atônitos, preocupados, assustados, e eles só puderam recorrer a Jesus. Senhor, salva-nos, nós perecemos, nós estamos prestes a sucumbir, nós estamos prestes a morrer. Nos socorra, Senhor, salva-nos. É interessante que, enquanto eles clamavam, o Senhor Jesus ele se levanta e de forma profunda diz para eles: por que temeis, homens de pequena fé? E sabe o que aconteceu? Ele primeiro repreende os discípulos, depois repreende os ventos e o mar. Ele se levanta, repreendeu os ventos e o mar, e segundo o texto, seguiu-se uma grande bonança. Então aquela grande tempestade foi aplacada, foi acalmada pelas palavras poderosas de Jesus. Então, não sei se você percebeu, mas a postura do Senhor estava em claro contraste com a dos discípulos. Cristo estava dormindo em paz, os discípulos desesperados e Jesus Cristo dormindo em paz. Ele estava de fato cansado fisicamente, mas estava plenamente confiante nos cuidados do Pai. Isso nos recorda aquela passagem conhecida do Salmo 4:8. Você se lembra? Em que Davi, ele expressando a sua confiança, ele diz o seguinte: em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Jesus estava tranquilo, ao passo que os discípulos, seus seguidores, estavam agitados. E vale ressaltar aqui que muitos dos discípulos eram pescadores experientes, isso mesmo. Dentre os discípulos ali, o colégio dos apóstolos, havia alguns que eram pescadores experientes, homens que eram peritos e, sem dúvidas, já haviam enfrentado muitas tempestades em alto mar. Mas como vimos, essa tempestade que eles estavam enfrentando era distinta, era descomunal, como diz o pastor Arlan. Realmente, era tão intensa que todo o preparo que os discípulos tinham como pescadores não serviu de nada. Já pensou aí? Você é uma pessoa perita em uma área, mas o problema vem e você não tem condição de fazer nada. Foi o caso de alguns dos discípulos, experientes em alto mar, mas diante daquela grande tempestade, não adiantou nada a experiência que eles tinham. Eles tinham capacidade para poder pescar, para fazer muitas coisas, mas naquele momento ali, eles estavam totalmente incapazes de lidar com aquele temporal. Eles dependiam, sabe de quê? Da intervenção de Cristo. Para serem salvos daquele problema, eles precisavam do socorro do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eles dependiam da intervenção do Senhor. E reconhecendo isso, sabe o que eles fizeram? Eles clamaram desesperadamente, pedindo que Cristo salvasse, porque eles estavam perecendo. Aqui está o que devemos fazer diante das dificuldades da vida, seja os problemas externos ou internos. Nós devemos clamar ao Senhor, nós devemos suplicar o seu socorro e o seu auxílio. Os discípulos, no momento do desespero, eles clamam ao Senhor Jesus Cristo. E em resposta ao seu clamor, o clamor dos discípulos, Jesus fez as duas repreensões. Se você verificar o versículo 26, a primeira coisa que Jesus fez foi repreender os discípulos através de uma pergunta. Essa aqui é aquela tipo de pergunta desconcertante. O versículo 26 diz que Jesus volta para eles e diz: por que temeis, homens de pequena fé? Jesus demonstra que não era para os discípulos terem reagido à tempestade com desespero, por mais grande que fosse aquela tempestade. Agora, interessante isso, né? A maneira que Jesus Cristo se dirige aos discípulos aqui mostra que Jesus não aprovou a postura deles. Por mais difícil que fosse, Jesus Cristo não queria que eles ficassem daquela forma. Porém, nós precisamos fazer aqui uma observação importante. Ele não disse que os discípulos não tinham fé, mas que a fé deles era pequena. Porque temeis homens de pequena fé. Ou seja, não era que eles não tinham fé, é que a fé deles era ineficiente, defeituosa. E Cristo está dizendo: por que temeis, homens de pequena fé? Em versículos anteriores, Jesus havia se admirado, no versículo 10, para ser preciso, da fé de um homem, um centurião. E Jesus Cristo chegou a dizer que
Nem mesmo em todo Israel ele havia achado a fé como a daquele homem. Mas agora seus discípulos que andavam com ele, que tinham experiência com ele, estavam em uma condição que Cristo disse: porque temeis, homens de pequena fé. Mas aqui no texto, o Senhor Jesus ele reprova a pequena fé dos seus seguidores. Jesus chama os seus discípulos a uma compreensão mais clara acerca de quem ele é. Porém, além de repreender os seus discípulos, a segunda coisa que Jesus fez foi repreender os fenômenos da natureza. Isso mesmo. Jesus Cristo demonstra a sua autoridade sobre a natureza, sobre a criação. Isso pode ser visto claramente na última parte do versículo 26. Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Deus seja louvado por isso. Jesus Cristo, ele expressou a sua divindade ao exercer o seu domínio sobre a natureza. Assim como o Pai, com o poder da sua palavra, disse: haja luz, e houve luz, Jesus repreendeu o vendaval com o poder da sua palavra. E aqui é algo importante, porque no Antigo Testamento nós somos informados em várias passagens que somente Deus pode acalmar a tempestade. Veja bem, nós temos aqui, eu vou ler algumas passagens para você, o Salmo 65, verso 7, por exemplo. Está escrito assim acerca do Deus Todo-Poderoso: o que aplaca o ruído dos mares, o ruído das suas ondas e o tumulto das nações. Então aqui o salmista está reconhecendo que somente Deus faz isso. Aplaca, acalma o ruído dos mares. Se nós olharmos o Salmo 89, verso 9, está escrito assim: tu dominas o ímpeto do mar. Quando as suas ondas se levantam, tu as fazes aquietar. E não foi isso que Jesus Cristo fez? Então perceba que Jesus Cristo ele está reivindicando a sua divindade. Ele é Deus com o Pai e com o Espírito Santo. Se olharmos para o Salmo 93, versos 3 e 4, nós iremos nos deparar com a seguinte passagem: os rios levantam ao Senhor. Os rios levantam o seu ruído. Os rios levantam as suas ondas. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o ruído das grandes águas e do que as grandes ondas do mar. Então Jesus Cristo ele expressa a sua divindade. Se olharmos para o Salmo 107, versos 28 e 29, está escrito assim: então, clama ao Senhor na sua tribulação, e ele os livra das suas angústias. Faz cessar a tormenta, e acalma-se as ondas. Percebeu aí? Jesus Cristo é Deus. Sendo assim, quando Cristo ele acalma a tempestade, ele está mostrando expressamente isso, que ele é Deus com o Pai. Ele tem o domínio sobre as tempestades. Ele exigiu com o poder da sua palavra que a desordem na natureza desse lugar à ordem. Ele fez com que a ventania, o vendaval, viesse se tornar em bonança, em tranquilidade, porque Jesus Cristo é todo-poderoso. Caro ouvinte, isso é uma amostra do que o Senhor Jesus ele fará com a natureza no futuro. Você sabia disso? Então, os milagres que Jesus Cristo realizou, e no caso aqui, o fato de ter acalmado a tempestade, é como se fosse um prenúncio daquilo que ele fará. Hoje, a natureza está em desordem também por causa do pecado. Mas Cristo, no futuro, ele vai restaurar. Como sabemos, Deus criou tudo perfeito. Mas pelo advento do pecado, até a natureza foi afetada pelas suas consequências. Se nós olharmos, por exemplo, para Romanos capítulo 8, versículos 19 e 22, Paulo vai reconhecer que a criação foi afetada pelo pecado. Olha só o que ele diz, observe bem. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação do Filho de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória do Filho de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme, olha a expressão de Paulo, porque toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Paulo aqui ele está retratando a condição da natureza, a natureza geme. Então o pecado veio e afetou a criação. E quando Cristo ele aplaca a tempestade em Mateus 8, a partir do 23, isso aqui é um vislumbre
do que ele fará no futuro. Ele vai restaurar a sua criação. Todavia, o Senhor ele vai restaurar, sim, a sua natureza, a sua condição original. Em Efésios capítulo 1, versículo 10, o apóstolo Paulo ele confirma isso quando ele diz o seguinte: o Pai, segundo o seu beneplácito que propuser em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Ouvinte da palavra de Deus, diante da intervenção soberana do Senhor Jesus Cristo, qual foi a reação dos discípulos? Como eles reagiram? A resposta para essa pergunta nos leva à terceira parte da nossa exposição nessa noite. O Rei Jesus foi admirado pelos seus discípulos. Leia comigo o versículo 27, por favor. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quem é ele? Os discípulos aqui estão maravilhados com Jesus Cristo. Então, eles seguiram Jesus, eles clamaram a Jesus, mas quando Jesus Cristo manifestou seu poder, eles ficaram admirados. Eles ficaram profundamente admirados. Quando Mateus diz que eles se maravilharam, significa, sabe o que? Que eles ficaram surpreendidos. O ponto aqui não é que eles ficaram com medo de Deus. Esse não foi o ponto de Jesus Cristo. A questão aí do grande temor, né? Aqui é uma demonstração de deslumbramento. Imagina uma pessoa que fica maravilhada, extasiada. Foram os discípulos. Expressando aqui uma reverência e não terror. Eles ficaram deslumbrados com a glória de Jesus Cristo. Diante da tempestade, eles demonstraram desespero e pavor. Você se lembra? Mas diante da autoridade de Cristo, sobre a natureza, eles ficaram maravilhados. Que riqueza isso, não é verdade? Estavam perplexos, preocupados com a tempestade, mas diante de Jesus, eles ficaram profundamente maravilhados. Isso fica ainda mais claro quando lemos a pergunta de surpreendidos feita por eles. Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quem é esse? Ele é Deus, com o Pai e com o Espírito Santo. Ele é o Messias que nasceu de mulher para salvar o seu povo dos seus pecados. Uma vez que os discípulos conheciam o Antigo Testamento, eles sabiam muito bem que só Deus pode aplacar tempestades. A compreensão deles acerca de Cristo estava sendo ampliada e fortalecida. Assim como nós, que somos cristãos, precisamos também crescer no conhecimento de Cristo. Diante dessa verdade, você que me ouve agora, você consegue entender porque Jesus reprovou a pequena fé deles quando eles clamavam desesperados? Você conseguiu perceber agora? Eu vou te ajudar a entender. Primeiro, porque Jesus é o próprio Deus. Estava com eles no barco, naquele barco. Isso mesmo. Por que Cristo falou, porque temeis homens de pequena fé? Porque Jesus Cristo é Deus, estava ali presente com eles. Segundo motivo, porque Cristo havia dito que eles passariam para outra margem do mar. E Jesus é fiel para cumprir com sua palavra. Então, os discípulos não deveriam ficar apavorados com a tempestade, justamente porque Jesus é Deus, estava com eles, e porque Jesus Cristo é fiel para cumprir com seus desígnios. Então, você conseguiu perceber aí? Agora uma pergunta para você. Como você pensa que Cristo ele quer que você venha reagir diante das aflições? Você consegue perceber o que o Senhor espera de nós, nos momentos de aflições e dificuldades? Nós, caro ouvinte, precisamos reconhecer a nossa limitação. Sim. Precisamos reconhecer a nossa dependência do Senhor em face das adversidades? Com certeza. Devemos clamar por providência divina? Sem dúvida. Mas temos também que confiar no Senhor. Porque Ele tem o controle das nossas vidas e de toda a criação. Em Provérbios 3,5 está escrito: confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Ele é Deus. Ele tem autoridade sobre os fenômenos da natureza. Meu irmão em Cristo Jesus, diante das lutas, confie em Deus. E diante de Deus, fique maravilhado, fique extasiado,
fique maravilhado com o poder e glória de Jesus Cristo. Esse texto, ele é amplamente instrutivo e tem muito a nos ensinar. Mas eu quero finalizar aqui essa prédica destacando algumas lições que podemos aprender com esse texto. A primeira lição é a seguinte: precisamos crescer no conhecimento, no entendimento acerca de Jesus Cristo. Então os discípulos estavam no processo de crescimento. Você se lembra que eu falei acerca da compreensão da identidade do Senhor? Então, sobre o fato de Jesus ser Deus, eu espero que você não tenha dúvidas, porque esse é um fato, um assunto de vida ou morte. Mas mesmo reconhecendo que Ele é Deus, o que se fez homem para nos salvar, somos orientados por esse texto que analisamos hoje a conhecê-lo mais. Então os discípulos estão tendo uma compreensão maior acerca de quem é Jesus. Nós precisamos crescer. Nós precisamos ter um conhecimento não somente teórico de Jesus, mas também relacional com Ele. Em 2 Pedro 3,18 disse: antes crescer na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que possamos, como Maria, irmã de Marta e Lázaro, estar aos pés de Cristo, ouvindo a sua palavra e honrando-o desde agora e para sempre. Essa é a primeira lição. Precisamos crescer no conhecimento de Jesus. A segunda lição que aprendemos com esse texto é que os discípulos não estão isentos das tempestades da vida. Você percebeu isso na passagem? Não foi a única vez que os discípulos enfrentaram um temporal. Se você olhar Mateus capítulo 14, mais adiante, os discípulos vão enfrentar outra tempestade. Isso indica o quê? Que o cristão, que o discípulo de Jesus, não está isento, está imune de passar por adversidade nesse mundo. Então, se você é um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo, você não está imune. Jesus Cristo mesmo disse em João capítulo 16, 33, tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então essa passagem nos ajuda a entender isso. Nós não estamos isentos das aflições. A terceira lição que aprendemos com esse texto é que devemos depender totalmente de Jesus. Como vimos, alguns dos discípulos eram pescadores peritos, experimentados, mas não puderam fazer nada diante da grande tempestade, senão clamar a Jesus por socorro. Se você, meu irmão em Cristo, está vivendo dias que tem causado medo em você, e até mesmo desespero, não se esqueça que o Senhor Jesus está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está presente na hora da angústia. Por isso, não se desespere. Pelo conhecimento que você já tem dele, sabe que pode confiar totalmente nele. Ele tem o controle de tudo. Mesmo que para você seja impossível e até mesmo insuportável, ele está com seu povo. E para você, que ainda não é cristão, assim como os discípulos reconheceram que somente Jesus Cristo podia salvá-los de perecer, de sucumbir diante daquela tempestade, sabe que somente Jesus Cristo pode te salvar de um perigo infinitamente maior do que uma forte tempestade. Você precisa reconhecer que não pode se salvar a si mesmo da condenação eterna. Somente Jesus Cristo. Em João 3,16 está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Creia em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Somente Jesus Cristo pode salvar os discípulos, daquela situação. Isso também ilustra como nós somos dependentes dele para a salvação das nossas vidas. Ele, Jesus Cristo, tem autoridade plena sobre a criação, sobre a natureza. Por isso, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará.